Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saideira. E no programa de hoje, a gente vai usar a série Brasil 70, a saga do Tri, para falar sobre essa relação hoje conturbada, mas que já foi mais simples, do brasileiro com o futebol, mais especificamente com a seleção brasileira. Cri, 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 cri. Agora que eu entendi. Não desceu. Vou de novo. Não tá descendo ali, só pra vocês saberem. Não sei se estão... Aquele 0, 0, 0. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saideira. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a série Brasil 70, a saga do Tri. A gente vai usar essa série para falar sobre a relação hoje conturbada, mas que já foi mais simples, do brasileiro com o futebol, mais especificamente com a seleção brasileira. O brasileiro que parece interessado apenas em política e para o qual essa coisa aí de Copa do Mundo não passa de uma versão contemporânea da velha política do pão e circo. Parece que a direita aprendeu certinho com a esquerda e agora reproduz por aí o velho clichê segundo o qual o futebol é o ópio do povo alienado. Será que é isso mesmo? E para falar sobre a série, sobre o futebol, sobre nostalgia e também fazer um prognóstico, palavra nova, para a Copa do Mundo, que começou ontem, eu tenho aqui comigo Francisco Corsim. Seja bem-vindo, Chico. Muito obrigado, Paulo Pazanoff. Você também. E Omar Godoy. Seja bem-vindo, Omar. Obrigado. Hoje eu não perdi o horário, não coloquei o horário. Exatamente. Estou aqui de volta. Tá aqui desde as 6 da manhã. Sim, um cafezinho, já tomei um café. Bom, a gente vai chegar ainda na parte aí do pão e circo, né, do ópio do povo, mas antes eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série Brasil 70, a saga do Tri? Fala aí, Chico. Chico que veio com a camiseta da série hoje? Não, veio com a camisa da seleção brasileira. Aí são... Por que você não veio, cara? Duas coisas, porque tá frio, né? Aqui em Curitiba, então tá eu não bom. vou vir com a... Mas eu tenho a minha camiseta de Copas do Mundo, tá ali. Oficial do Camelô? É o Camelô, evidentemente. Claro. Não vai ser... Somos brasileiros, né? É. Não vamos pagar R$800 uma camisa Nike, pelo amor de Deus. Mas são duas coisas que eu acho que tem que separar. Se você quiser olhar para a série como a obra de arte, como um produto audiovisual, como isso daqui, tá bom. Aí é a mesma qualidade de novela brasileira, é a mesma qualidade de reality show, de programa do Faustão. Não fale mal da Caldeirão. novela brasileira. Pra mim, a minha expectativa com relação à dimensão do audiovisual é a mesma que eu tenho quando eu boto o Domingão do Faustão, na época que eu assisti o Domingão do Faustão. É mesmo, eu só vou buscar algum entretenimento, não quero nada além daquilo. A outra dimensão tem a ver com o futebol, com a conquista da seleção brasileira em 1970, com o tricampeonato. E com a relevância que isso tem para o povo brasileiro, né? E que eu acho que continua tendo do mesmo jeito que era. Você lembra do época. Tri? Não, porque eu não era nascido. Não? Não, mas enquanto brasileiro estávamos todos lá. Sim. Entendeu? Estávamos todos ali presentes. Nesse sentido, o simples fato de terem feito uma série de ficção para contar a história dessa grande conquista, para mim ela já basta. Já te ganhou aí? Já ganhou de cara. E também naquilo que provavelmente vocês vão ter odiado, naquilo tudo, que é exatamente dar a dimensão de dramaticidade, de epopeia, de epicidade, épico, do que foi aquela conquista. Por mais que a coisa seja muito melosa em vários sentidos, mentirosa em outros tantos, tenta lacrar em outros momentos, tem tudo, no final das contas, aquela dimensão toda, ela ganha uma carga dramática de discurso motivacional de vestiário, do técnico levantando. Quem gosta de futebol e acompanha o seu próprio time, todos hoje têm isso aí, você tem os bastidores antes do jogo, você tem depois mostra os vídeos e tudo mais, e em geral mostra-se esse vídeo. Ou tem as entrevistas, os podcasts, os programas históricos, baú de memória dos times. Sempre que você coloca o discurso motivacional para o teu time, não é brega, aquilo não é jacu, aquilo não é dramático, aquilo simplesmente representa o amor que você sente por aquele clube e é assim que você quer ver representado aquilo tudo. Para mim, a série tem esse potencial de que aquela pessoa que gosta de futebol, que gosta de seleção, mesmo aqueles que só em época de Copa do Mundo, mesmo a pessoa que esteja afundada
porcariada política que faz com que a seleção tenha sido politizada, seja para um lado, seja para o outro, é o tipo de série que, por ser ficcional, por ter essa dimensão, ela tem o potencial de fazer reacender algo para a Copa atual. Nessa época, eu acho ela fundamental. E para o audiovisual brasileiro, quantas histórias das nossas conquistas a gente trabalha ficcionalmente? Quantos romances saem? Quantas novelas saem? Quantos filmes saem? Quantos seriados saem? Então, para mim, só de existir já é, para mim, um grande feito. Embora, assim, tecnicamente, as interpretações são tenebrosas. O Rodrigo Santoro, um ou outro momento, ele consegue parecer um ator profissional, fazendo o João Saldanha. No restante... Não, eu sei que você gostou do Bruno Mazeu fazendo o Zagallo. Mas deixa eu perguntar, você não vê o Bruno Zagallo, você vê o Bruno Mazeu o tempo inteiro. Eu já vou passar pro Mark, ele tá salivando ali pra falar. Eu quero saber uma coisa. Deixa eu entender, assim, e o espectador também. Explica melhor, assim, você gostou mais do quê? Do retrato épico? Isso aí me lembrou do Renato Alvim falando, não falava, tinha esse discurso, né, de que a gente tinha que ter retratos... como é que ele falava? Tinha uma coisa, eu não lembro, ele tinha uma expressão heróica lá, um retrato heróico. Fazer aquilo lá. Você gostou mais do quê? Desse retrato épico da conquista do Tri, que eles chamam de saga, né? Acho que até por isso que eles usam essa palavra, ou desse discurso motivacional e tal. E se for o discurso motivacional, eu também quero saber, você acha que ele está direcionado para os brasileiros de hoje? Aquele discurso da série? Com certeza. Tem uma coisa que é a seguinte. Com certeza, Paulo. Com certeza. Tem uma coisa que é o seguinte: a gente, principalmente aqui, nós estamos na Gazeta, no YouTube, nós estamos acostumados com um tipo de público, de leitor, que só quer saber de política, que só fica falando disso. A gente acha que isso é o Brasil. A gente acha que discussão, briga, porque saiu escândalo disso, daquilo, é o Brasil. Dá uma olhada no que foi o Ibope dos jogos amistosos do Brasil. Dá uma olhada no que foram os bares nos jogos amistosos do Brasil. Dá uma olhada no que foi as pessoas se reunindo para ver a convocação e a vibração quando o Neymar foi convocado. Existe aqui um mesmo, Brasil... nesse estúdio aqui que a gente está fazendo o Saideira, meu querido amigo André Pugliese vibrou quando o Neymar foi... Então, o principal fã do Neymar... Exatamente, maior... Então, o que ama o Neymar é o André. Pugliese. O que eu estou falando assim, isso é real, e é muito mais real do que o amargor, do que a coisa da rede social, do que da distância que a gente está de tudo isso. E da substituição desse sentimento mais popular. A coisa motivacional que eu digo é um efeito, não algo que é o legal do negócio. Não, eu acho que ele tem esse potencial de quem tem uma espécie de coração aberto para essa coisa de voltar a ser brasileiro, gostar da seleção, vibrar pelo país, tem o potencial de motivacional. Não acho que seja um retrato também da época. O que eu acho é que o fato em si é épico pro brasileiro. Quem lê, por que a gente gosta do Nelson Rodrigues? Quando você lê os textos do Nelson Rodrigues, as crônicas de futebol... Sim, quando ele transforma um jogo de futebol na Ilíada, na Odisseia. Exato. Sim. E não tem um pouco disso em cada partida de futebol, cada grande final, a história toda da seleção da Copa de 70 é excepcional. Tem uma da crônica do Nelson Rodrigues que ele diz assim, a seleção saiu do Brasil como um cachorro... Quando o Brasil se despediu, perdeu pro Bangu. Acho que isso não aparece no seriado. Perdeu pro Bangu, não é um jogo meio treino ali. Ou seja, perdeu pro Coxa, porque o Coxa foi campeão em cima do Bangu 15 anos mais tarde. Pra você ver o grau que essa seleção saiu. E o Nelson Rodrigues diz assim, a seleção, enfim, foi pro exílio. Graças a Deus saiu e foi pro exílio. E aí depois ele vai falar, né, de como a gente trata, a coisa da síndrome de vira-lata, ele vai falar do Honestaldo, que é o Narciso às avessas, onde a gente adora desprezar o que é nosso. E essa dimensão... Honestaldo? É o personagem dele. Várias crônicas de futebol, ele chama o amigo dele Honestaldo, que é o Narciso às avessas. E ele diz assim, nós somos principalmente no jornalismo, ele diz assim, tá cheio de Honestaldos por aí. Tá cheio de cronista que quando vai para fora, acha que sempre que é fora é melhor do que o brasileiro. Só vai dar valor quando lá fora se reconhece que é o brasileiro. E isso é uma verdade mesmo, assim. Então, a dimensão da conquista em si, da coisa épica, de valorizar isso pela grandeza que tem, só isso eu acho que já vale. Por isso que assim, por pior que seja o seriado, ele está retratando algo que é extremamente bom. E por isso, pelo fato de estar retratando isso, já vale. Porque a gente não tem isso mais. A gente não podia fazer um pouquinho melhor? Claro que podia. mas me mostra... Podia ter caprichado. Pô, tem tanto dinheiro, tanto recurso e tal. Me conta que filme brasileiro, que novela brasileira consegue fazer algo realmente bom.
Então, mas aí isso me pega, Chico, porque eu acho que assim, a gente tem recursos pra caramba ali da Netflix, tem recurso técnico pra caramba. Mas não tem recurso humano. Isso, Não tem recurso exatamente. humano. Então, isso, Nós mas não temos os atores. Isso, mas não é. Os atores. Os roteiristas também são muito fracos. Não, mas é isso que eu tô te Sim. perguntando. Por que não pode fazer um pouquinho melhor? Então, mas por que você espera isso da dramaturgia brasileira? Eu vou te responder essa pergunta. Por que eu espero isso? É uma conversa aqui nos bastidores, né? A gente tava falando sobre a série e você pegou e falou assim pra mim: mas você assiste novela brasileira dos anos 80 e não sei o quê, dos anos 90 e não gostou disso. Pois é, eu nunca esqueço, tava vendo Tieta, veja só, e tinha assim um plano sequência de tipo 10 minutos. Eles não precisavam fazer aquilo. Fazer um plano de sequência, tudo ensaiadinho, é difícil de fazer. Sim. Eles não tinham recursos técnicos nem nada, e eles tinham audiência já que era garantida. E assim, eu lembro que nessa hora até falei, caramba, olha só, os caras não precisavam, faziam aquilo assim, sei lá, acho que deve ser um desafio até ali, né, uma coisa... É por isso, entendeu? Que eu faço, é por isso que eu faço a comparação, porque eu senti falta ali de ambição, eu concordo com você, cara, é um negócio épico, é um negócio que eu queria ver retratado de uma forma pouco melhor. Mas eu acho que essa dimensão mais técnica, eles até, por exemplo, a forma como eles fazem as cenas do futebol acompanhando a bola, por exemplo, é algo também muito, muito difícil. Tecnicamente é o equivalente desse plano de sequência da Tieta. Agora, o que você não consegue dar é roteiros melhores, com diálogos melhores, com interpretações melhores. Você depende disso. Para mim é o material humano que é o mais complicado do que o técnico. Não, assim... Porque volta pra Tieta. Eu citei a coisa técnica para você ver que o criador lá, o diretor, não lembro quem era o diretor de Tieta, tinha essa preocupação de fazer uma coisa a mais, assim, entendeu? Mas no plus a mais, no contexto como diria o Galvão Bueno. 300 capítulos, cara. Isso é um detalhezinho tudo bem, pequeno. mas o roteiro era todo... Pega o Rock Santeiro, considerado... É tudo estereótipo, né? O Senhorzinho Malta é estereótipo, a Vila Porcina é estereótipo, o Fábio Júnior lá é estereótipo. Não, mas eu acho que tinha uma ambição maior. Até dos atores. Sinceramente, não acho. Mas tudo bem, vamos ouvir o Omar, que o Omar só tá olhando pra gente com a cara de quem está julgando. Ele dá uma cara assim, o que esses dois estão falando? Cara de quem tá escutando o David Bowie. O que esses caras estão falando? Primeiro de tudo, o que eu não faço por esse programa. Assistir 5 horas desse troço foi... Mas será que foi castigo? Porque você perdeu a hora há 2 semanas atrás? Ou era cortado do scratch. Exatamente. Eu concordo muito com o que o Chico falou de ter que... Como falta, né? Principalmente o futebol, que é tão presente na vida do brasileiro, não tem muitas representações. Eu também concordo. Ou é documentário, ou é o filme lá do... O próprio Rodrigo Santoro faz um filme sobre futebol, né? Presta aquele filme? De Freitas. Eu nunca vi. O pessoal fala muito da fotografia. Quando eu elogio muito a fotografia, você já sabe que não tem nada por baixo. Apesar de eu ser uma pessoa superficial e gostar dessas coisas, eu acho que não tem muito lá. Até hoje eu achava a coisa, você gosta de novela, noveleiro, para mim a coisa mais emocionante de futebol na ficção brasileira era a novela Vereda Tropical, que tinha o Mário Gomes, ele era um jogador de futebol. E verdade. Lembra? Para mim era a coisa mais emocionante que tinha. Agora tem a questão das expectativas, né? Eu estou um pouco com o Paulo no sentido de que, em termos de orçamento, de proposta, quem faz essa série é a O2. A O2 é uma produtora que mudou o audiovisual brasileiro. A produtora do Cidade de Deus, produtora do Meirelles, que depois foi fazer carreira internacional. Né? Então foi a produtora que fez Domésticas, fez filmes, alguns de humor, trouxe fragmentação para a linguagem do cinema brasileiro, a coisa do corte rápido, da boa finalização, do bom som. Então você espera que seja uma super produção, e foi no sentido de orçamento, até pesquisei, mas eu vi que não foi divulgado exatamente o orçamento. No making off, você vê como eu fiz a lição de casa, eu vi até o making off. Você foi o único daqui que viu. Tem gringos na produção, ou seja, não é só o material humano brasileiro, né? E eu acho que é uma produtora muito grande, muito importante, e eu tinha a expectativa, não que não fosse novelístico, né? Aí talvez a gente até entre numa discussão que a gente teve um pouco antes de entrar aqui no programa, é que a gente achava que séries iam ser uma coisa menos novelísticas do que a televisão. As séries de TV, até pouco tempo, era uma coisa para ter temas mais sombrios, temas mais complexos. Sim. A novela ficava com essa coisa assim, mais pop. Mas eu acho que o que a gente está vendo agora é o início
de uma padronização de uma nova, de um novo tipo de produto fruto do streaming. Sim, Porque feito para celular, né? E não só isso, é para não ser assistido com a devida atenção. Ou seja, os produtos têm que ser rasos, tem que repetir a historinha para a pessoa pegar a coisa. Eu estava falando com o Omar agora. Ele é extremamente didático, o roteiro. O filme do Michael Jackson, que está batendo 1 bilhão, o filme do Michael Jackson, ele é constrangedor de simplório. Eu preciso ver isso aí. Mas veja, tem que ver no IMAX. Simplório. Tem que ver no IMAX. Casa, a música, você volta pra veja. casa, você vai querer escutar tudo de novo, é muito legal, é super legal, nostálgico pra caramba e tudo mais, assim. Mas a história é de uma superficialidade gigantesca. Esse Saga do Tri é a mesma superficialidade. E acho que a alta produção e da O2, eu já não sei se não é ordem de cima. Para que a série seja feita assim. Lógico. Eu Tanto tava que você vendo, vê que hoje em dia no streaming... Não, só concluindo essa ideia de como o streaming tá raso. Não é HBO, a HBO continua com um padrão mais adulto de série, né? Sim, não é Mas TV. A Netflix ficou muito infantilizado, né? Tanto que você vê que hoje séries populares da Netflix são essas compradas de dorama, de novela turca, né? Chiquititas é um dos recordes ali. Então, assim, a Netflix, que tinha até no início, gostando ou não, você tinha uma coisa provocadora de ser muito queer, LGBT, que era a grande crítica que se fazia. Putz, a Netflix tudo é lacração. Agora, a Netflix é tudo infantilizado, né? Então, assim, só para encerrar essa minha primeira coisa, eu esperava um pouco mais, né? Esperava bem mais. Eu esperava um pouco mais. E depois podemos até entrar na questão eu esperava mais também de como as cenas eram mostradas, do futebol em si, dos gols, porque tinha sido prometido uma coisa que nunca tinha sido mostrada. Eu já achei que não tem nada muito de novo ali. As atuações. Aí a gente pode entrar depois. Mas o meu primeiro, assim, eu esperava um pouco mais, justamente por não ser um programa da TV aberta, por ter. Achei que ia ter um pouquinho mais de elaboração, só. Não, só o que eu queria dizer é que eu comecei a assistir aquele Nuremberg, que tá sendo elogiado e tal. Eu quero ver. Cara, você não vai conseguir ver 5 minutos. Que assim, começa é um tema que eu gosto. Em 1939, Hitler, o cara falando para outro, explicando a Segunda Guerra Mundial ali em loco pro sujeito, cara. É muito didático. Só que eu entendo também essa necessidade, entendeu? De falar para um público que muito perdido, assim. A gente tá velho, cara. Essa é a verdade. Ambiguidade, nuance, aquela coisa de deixar no ar. Ninguém quer mais nada disso. Todo mundo quer as coisas muito preto no branco, assim, ó. Esse é o vilão da história, esse é o herói da história, eles vão entrar em conflito. Mesmo escrevendo, né, Paulo? A gente escreve. Antigamente você lia um texto ali, mesmo de jornal, não estou falando nem de revista, de jornal. Você tinha palavras que você tinha que ir no dicionário consultar. Hoje eu não deixo nada que o meu leitor não tenha que ir no dicionário procurar, entendeu? Eu escrevo, por quê? Porque é uma coisa atual, você não pode mais, mesmo você tendo uma janelinha do lado para você na hora já consultar no Google, a regra hoje em dia do jornalismo é ser muito mastigado, né? Facilitar tudo, né? Tudo é facilitar. As coisas muito fáceis. Perde ironia, você perde essa... Até a precisão das palavras, perde né? Perde tudo. Curiosidade também. Tinha uma certa curiosidade isso na época, né? É central. As pessoas perderam a curiosidade. Eu não consigo entender. Assim, a gente tem tanta informação. Agora, papo de velho mesmo, tá, pessoal? Assim, a nossa geração aqui não tinha acesso a toda essa informação. A gente tinha uma curiosidade, né? A gente ia atrás lá, mas acho que isso sempre, aí já mudando de assunto para outra coisa, mas acho que isso sempre existiu. Quando eu trabalhei na biblioteca pública aqui, o pessoal falava, puxa, essa biblioteca é desse tamanho, com essa estrutura, e as pessoas não vêm aqui, né? Eu acho que o bibliotecário lá de Alexandria falava a mesma coisa. Eu acho, a gente matou pessoas, a gente destruiu países para ter esse conhecimento aqui, e ninguém vem aqui em Alexandria. Mas vai ter sempre o pessoal curioso. No celular, mas isso é da condição humana, Paula. Vai ter sempre o curioso e sempre o que não tem curiosidade. Mas eu acho que tem uma outra questão, que a curiosidade também é atendida de maneira imediata hoje em dia. Então, porque você tem a curiosidade, você quer, quando você descobre, você meio que se sacia com aquilo. Né? Hoje você tem um saciamento que vem antes da própria curiosidade despertar. Você entrou no celular ali, você só quer a tal da dopamina. Você fica com aquele negócio ali o tempo todo. Então não é que a pessoa não tem curiosidade, ela nem precisa de curiosidade. É tipo ela está sendo atendida o tempo todo. Conversa de bar.
Mas tem uma dúvida. Quem era o, sei lá, o zagueiro da seleção Já vai de no 66, não sei o que lá. Antigamente a gente ficava discutindo, não, era tal, não. Agora não, vocês... Já está resolvido. Acabou. Outra coisa que é da nossa geração. Outra coisa da nossa geração. Descobrir nomes de música e artistas que tocavam no rádio, na televisão e que de repente, caramba, é isso aí, vou escutar de novo. Hoje em dia... Calma aí, o Omar está julgando a gente. É porque eu acho isso ótimo, que bom viver nessa época. O que eu acho Tem o lado bom, eu sim. acho muito bom, graças a Deus tem isso. Se eu soubesse tudo que, se eu, sei lá, tivesse 14 anos e pudesse ter acesso a todas as músicas, todos os filmes que eu queria ver. Será que você ia querer? Com certeza, por isso que eu digo, há pessoas curiosas, cara. Com certeza. Há pessoas curiosas, vai ter sempre as pessoas mais interessadas, mas não que eu seja, eu sou grande, curioso, como eu sou superior, não é isso. Mas vai ter pessoas que são muito curiosas e pessoas que não são. Independentemente... Circunstâncias diferentes fazem pessoas diferentes. Não sei tá bom, mas vamos escutar. Então, você já levantou a bola aí, fale mais sobre a série. Vamos falar sobre todos os defeitos da série e vamos escutar o Chico vamos ver o Chico ficar vermelho de raiva. Eu vou concordar com todos os defeitos. Para mim, assim, só para antecipar o negócio. Para mim, vocês são a mulher do João Saldanha na série. Entendeu? Porra, chamou isso de tá chato, ruim. cara. Não, de comunista e chata pra caramba. Não, porque não sei o que. Aí no final, lá é a final, pô. O próprio comunista João Saldanha fala, porra, isso aqui é o Brasil, caramba. Isso aqui é a nossa não, mas ela mesma, no final, sai lá... Porque o Saldanha dá a letra no orelhão pra ela lá. Dá um esporro nela. Fala, porra, o que você quer que eu faça? Isso aqui é o Brasil, cara. E quando ela aparece numa manifestação, ela e uma mulher negra manifestando. Sim. Quem no Brasil da ditadura ia pra rua, eu e a minha melhor amiga negra confrontando a ditadura. Gente, não, a mulher negra representada ali. Não, a gente vai ficar... É vexaminoso. A série, assim, é um trash de luxo. É um trash de luxo. Bom, boa definição. Né? Mas é uma coisa definição. cara, mas que, cara... E assim, agora eu vou falar a verdade. Um trash de luxo ainda é divertido. Eu achei cansativo, cara. As cenas de futebol achei cansativo. O cara que gostou de Melânia, falando isso aí. A Melânia é bonito de ver, gente. Isso é legal. Melânia é bonito de ver. A contradição, eu acho legal isso. eu sou uma pessoa super contraditória. Paulo Francis falava que coerência é virtude de idiota, cara. Não, ser contraditório... De Paulo Francis a Raul Seixas tem que ser... Caetano Veloso. Mas não. Ô, Maio, vamos pular essa parte, então, senão a gente vai ficar falando aqui dos muitos defeitos. E as injustiças com figuras históricas, eu acho que é a principal. A gente vai ficar concordando. Vamos falar da política do negócio. Porque, assim, a ditadura é muito presente ali na série, né? A ditadura era presente na seleção, Chico? Exatamente. Isso foi um assunto presente naquela seleção? Se você vai ler os jornais da época, Crônicas, por exemplo, tem um livro do Drummond, mas jornalista é tudo comunista. Sobre as crônicas... Não, mas a imprensa. Mas pro povo, aquilo sim, importava? Cara, não é que importava. Você não tinha como escapar da manipulação da seleção para um projeto político, vamos dizer assim. O Drummond, por exemplo, ele faz uma crônica dizendo assim, a Arena precisava pelo menos deixar os reservas para o MDB para fazer campanha. Porque era mais ou menos assim, Pelé não sei o quê, vote no Zé Mané da esquina. Era algo tão onipresente, era tão escancarado que a seleção era uma espécie de projeto do governo que tinha sido engolido e não tinha opção também de ir contra aquilo tudo, né? Ela era muito presente. Só que assim, a população brasileira assim, tipo assim, dane-se, entendeu? Se for ajudar para trazer o caneco para casa, tá valendo isso tudo. Mas existia isso mesmo. O João Saldanha foi retirado por questão política, porque ele montou o time, ele era o técnico. A dimensão que se dá pro João Saldanha não era tanta assim. Isso eu acho que o seriado exagera e no make-off eles falam, né? Que a gente precisa botar um certo drama. E eles atualizam para um discurso lacrador de hoje em dia. Ainda estou aqui, o agente secreto misturado com Copa do Mundo. Sempre ali. Como tem isso de fato, eles aumentam. Mas tinha. Você tinha sempre isso. Com uma cara de trapalhões, né? Impressionante. Sempre. Tudo no audiovisual brasileiro tem uma cara de trapalhões. O João Avelange, o militar, é sempre o Sargento Pincel, sempre isso aí. Uma coisa que me incomodou, eu te falei, né? Foi assim, o João Saldanha, ele só fala em aforismos, assim, comparações... Eu sei que ele usa... Você já viu? Ele usava... Mas ele só... Assim, que cara chato, então, se ele só falava daquele jeito. Ele era chato. Eu que acompanhei muito futebol quando morei no Rio, ali nos anos 90, né? Na minha segunda temporada ali no Rio.
eu via muito o João Saldanha na TV. Ele era um dos principais, já era um cara de chato e idade e engraçado. tal. Ele era chato, engraçado e tal. Mas assim, o que eu acho é, ele tinha as feras do Saldanha, ele que juntou e tal. Mas são 6 jogos. Ele tinha, sabe, ele comandou a seleção a eliminatória foram 6 jogos. O Brasil já ficou fora de alguma eliminatória, já perdeu alguma eliminatória? Não. Nunca. Então assim, ali na série, primeiro essas Não, dimensionam demais ele. esse Dimensiona superdimensionamento do João Saldanha e o rebaixamento do Zagallo. Mas O isso é Zagallo histórico, né? foi bicampeão, mas isso é uma coisa histórica Isso é do histórico. Brasil, A de gente botar rebaixa o Zagallo. de ridicularizar algumas figuras, né? O Zagallo é tão ridicularizado que ele é interpretado pelo Bruno Mazeu. Pois é. Exatamente. A única hora da série que, Toda na hora eu verdade... fico achando que tá no cilada, cara. Quando ele entra em cena. Nunca eu acho que tá a única hora que eu achei que, assim, que na série eu falei, não, acho que eu vou continuar assistindo, quer dizer, eu assisti tudo por causa do programa, mas que me deu um gás foi ali no final, entre o primeiro e o segundo episódio, quando não mostra ainda quem é o técnico, só mostra de costas e quando vira é o Bruno Mazeu, porque eu não li nada sobre a série antes de Eu ver. também não. Eu até achava, quando vocês falaram pra eu assistir, eu achava que era um documentário. Você vê como eu tava por Eu fora. também tava por Não, mas é fora. que normalmente é documentário, né? Daí, quando eu vi que era o Bruno Mazeu, eu falei, putz, essa é uma boa... Porque eu acho legal Boa quando sacada. põe comediantes no Aham. lugar. Se bem que depois a gente pode até falar do Marcelo Adnet, que... É o Galvão, né? Isso que eu ia falar, ele mirou num cara dos anos 70 e acertou no Galvão. Mas depois ele entra... O Bruno Mazeu, primeiro... O começo da atuação dele é bem cilada, é bem caricatural. Muito Depois bom, ele vai acertando, mas é sempre um cara ridículo. É sempre, é o cara supersticioso. Parece que tá sempre tirando sarro Cara, dele. Sempre diminuindo o Zagallo. foi antes, quando ele chega na seleção, tinha sido bicampeão mundial como jogador, Sim. né? E, cara, é muito ridículo. Assim, e daí você... Mas é. E você pega o Pelé, eles parecem que entraram nesses memes, eu falei aqui brincando, eles entraram nesses vídeos do Instagram que tem o meme, o sósia do Romário, o sósia do Will Smith, o sósia do Snoop Dogg. Tem o sósia do Pelé. Pegaram um cara só porque era parecido com o Pelé, que nunca atuou. No amistoso contra o Panamá no Rio de Janeiro, filmaram. Né? O Um só do Ronaldo, o Ronaldinho, o Neymar. Pegaram do Parece que Pelé. pegaram ali. E além do... E o Pelé também é mostrado como um bobo, né? O Pelé é mostrado como um cara meio trouxa, né? Bobo, chorão. Chorão, Cara, fraco, ele não fraco. Idiota nada útil, daquilo ali. assim, né? Nada daquilo. Manipulado Não era pela ditadura. ele era usado, a imagem do Pelé era muito usada, mesmo que ele não quisesse. A única coisa que o Pelé fez foi literalmente assim, não confrontou aquilo. Não é isso que eu tô aqui para jogar futebol. Isso na história. No filme, eu até acho que o que o Pelé vai fazendo ali e tudo mais é mais ou menos o que ele fez na vida real. Só que ele não era aquele cara medroso, não era aquele cara chorão, não era aquele cara dramático. Todos os jogadores da seleção de 70 falam que ele tinha uma força mental absurda, que ele era um sujeito muito... O quarto episódio, que talvez seja o que tem uma estrutura dramática melhorzinha que a do Maracanazo, por exemplo, né, transforma o Pelé com medo de fantasma. Cara, aquilo não faz sentido. Para ele dar aquela cotovelada que ele deu no cara e o amarelo do cara não é nem dele, falta para ele ainda. Cara, é muito o cara tinha era malaco no campo também, pô. Então o Pelé não é aquilo dali. E pegaram o pior, o único não ator de todos, para ser o personagem talvez o mais importante, que era o Pelé. Sim. E pegaram um não ator. Então o que pegue alguém que não é parecido. Por que tem que ser sempre alguém parecido? Sim. Pegue um bom ator do momento. Cara, não é possível que numa novela, no teatro brasileiro... O Jorge teria ido melhor. O Jorge teria ido melhor. Pega o Lázaro Ramos e tira a ruga. Põe o Lázaro Ramos mais jovem. Ali, faz uma Sei lá, gente. E o Nerso da Capitinga, que é o Tostão? Falando assim, só fala, uai, por que me coloca nesse time? O Tostão ficou puto, né? O Tostão não gostou. Eu nunca pedi para ser escalado como titular. Foi tudo muito exagerado, mas no making off, os caras, os produtores, eles mesmos se justificam. Eles já dizem assim, não, a gente teve que criar um drama. A gente teve que criar histórias. Daí então é uma ficção. Entra aquela coisa de ter que fazer uma coisa rasa e tal. Exato. Talvez assim... Talvez a ambição, é estranho falar isso, vai parecer contraditório, assim, mas a ambição esteja nessa coisa de tornar a história bem rasa. Esse didatismo. Talvez seja um tipo de desafio aí. Enfim, eu acho que é muito fácil fazer assim, mas tô tentando, entendeu? Tô tentando ver alguma coisa de boa no negócio. E tem você vê que tem algumas potencialidades para ser tipo uma obra-prima, assim. Por exemplo, a dimensão do peso da responsabilidade da final. O peso em cima do Pelé que é colocado, que ele estava morto pro futebol, isso era verdade mesmo, né? De ser tratado. Por exemplo, para mim, a melhor parte de todo o seriado
é a grande final, antes da grande final, quando ele tá sentindo o peso, e ali, acho que qualquer um sentiria, e ele liga para casa. Aí ele fala com o pai, e o pai, cuidado com os italianos, que eles batem muito, não sei o quê, mas amanhã você vai trazer o caneco, você vai provar pra todo mundo que você não é. E o Pelé ligou justamente pra ter, tipo, pelo menos em casa eu não vou ter esse tipo de coisa. E a mãe tá escutando. Quando vai pra ela, ele não precisa falar nada. Ela percebe e só fala assim, filho, reze. Reze porque Deus sempre cuidou do teu destino. Só isso. A cena seguinte é ele fugindo da concentração com o João Saldanha no carro pra ir numa igreja pra rezar. Nessa hora, não sei se você prestou atenção, porque você já está de saco cheio, mas faz o enquadramento do altar com Jesus Cristo, a câmera ela vem de baixo e ela mostra o Pelé se ajoelhando para rezar e o João Saldanha entrando e se ajoelhando do lado do Pelé. Ele que era ateu. E daí eles começam a ter a conversa entre eles, né? E aí ele começa a falar, o que você está rezando? Para que você está rezando? O Pelé fala, Saldanha, não enche o saco, não sei o quê, me deixa sozinho, não sei o quê. Daí ele fala assim, você está rezando para ganhar o jogo? Daí o Pelé diz assim, não, eu nunca rezo para ganhar jogo. Mas também não diz o que para reza. Daí eles começam a conversar e aí o Pelé se confessa. Aí ele fala que quando ele foi criança, ele foi salvo de uma tragédia e que por isso ele está pagando um preço e que ele tem medo. Ele está com medo de que na final ele vai perder de novo, que ele está pagando o preço por ele ter salvo lá para trás. É um negócio interessante, daí tem algumas imagens que vão botando Cristo ali. E eu até escrevi um outro texto que não é da Gazeta, mas para chamar atenção para isso. Assim, o Pelé, ele trata Deus como um agiota, né? Isso, em que você recebeu, você recebeu. Eu tava aqui pensando nisso. Mas é isso. A moeda corrente dos desesperados. Alguém já disse, Deus é a moeda corrente dos desesperados. Mas aí é que é o legal, o contraste com a Dona Celeste, que é a mãe dele. O que a mãe dele fez assim? Filho, reza, Deus sempre cuidou do teu destino. Se for para ganhar ou perder, não é que não importa. Importa, mas assim, é o que Deus quer. Descobre mais o que Deus quer do que fica achando que você tem uma dívida, um preço a pagar, que as coisas têm que ser assim, que ser assado. O que ela fala, eu acho que tem um efeito meio solvente, digamos, no medo que ele tá, que quando ele vai para lá, na conversa, na oração que ele está fazendo, o Saldanha, ele entra como, e é isso que eu acho legal, ele entra como um instrumento divino ali, o Saldanha. Porque ele começa a falar com o Pelé, Pelé, cara, se você ganhar amanhã, o Pelé vai ser eterno. Mas para com isso, para com esse medo. Ele tira, ele ajuda naquilo tudo. Para mim é a melhor parte do seriado. E aí você tem a demonstração do que foi aquela final. Que daí tem muita... Dá para fazer um filme muito legal da década de 70. Porque o último gol do Brasil é um gol coletivo, né? Eu acho que quase 8 jogadores tocam na bola até o Pelé dar aquela passada para o Carlos Alberto vir e fazer aquele gol. É um negócio muito bonito e isso deveria ser botado na conta do Zagallo. Porque essa dimensão coletiva foi o Zagallo que deu. Então tem muita coisa que é desperdiçada nesse filme, nesse seriado. Eu nem considero esse seriado... você vai assistir fora de Copa do Mundo, eu não assistiria esse negócio. Não assistiria mesmo, é fraco. Assistiria sim, eu mandasse assistir para vir aqui. Para vir aqui, pode ser. Mas na época da Copa do Mundo, o fato de estar retratando aquilo, de ter essa dimensão, e até por isso que eu escrevi na Gazeta, eu falei assim, tem um recado pro Neymar ali. Porque a nossa seleção atual agora está indo muito parecido com a de 70. Sem a qualidade de 70, mas está indo muito parecida. Mas está indo parecido com a de 94 também, né? Muito. Pelo peso dos anos sem ganhar. Pelo peso e o 94 foi a primeira que perdeu uma partida das eliminatórias para Bolívia e tal. Não, está indo desacreditada. 70, 94 E daí o pessoal disse, sempre que vai desacreditada... Mas sempre vai desacreditada. Não vai, cara. Não, 2014 você acreditava que ganhava. 2014? Porque era do Brasil. 2006 depois também foi. 2006 era pra 2006 era uma... 2006 era... Mas 2022 não. Cara... Se você vai pro torcedor ali, cara, do torcedor de bancada de estádio assim, o Brasil sempre é favorito, cara. Tá, mas a gente vai falar sobre isso. Vamos só continuar na coisa aqui da política, assim, porque, bom, a minha pergunta era se a Copa de 70 foi uma Copa política. Foi usada. E a de 94 e de 2002, que a gente ganhou também. Vocês acham que foram usadas politicamente? De 94 ela tem essa coisa cronológica com o Plano Real, né? Sim, o Plano Real é lançado no início de julho, se não me engano. Momento de entusiasmo, né? E quando a Copa já estava no auge, os preços já estavam caindo. Já tinha pessoal comprando produto importado em supermercado, né? Inicialmente, daí eu fui pesquisar, teve uma cautela do governo para usar ou não a seleção, mas parece que teve essa coisa do Plano Real dando muito certo e a seleção dando muito certo. E teve o trauma do Senna. Sim, teve isso também. Então, assim, teve muita coisa juntando, né? E até culto.
começa a ver em outras áreas culturais do Brasil, na música, nas artes e tal, uma coisa do Brasil de novo ser meio Brasil, assim. Nos anos 80, a própria estética da cultura brasileira, ela queria se distanciar do Brasil. É o artista de MPB gravando em Los Angeles, era a banda de rock que queria parecer que estava em Berlim, tudo que você queria estar em todos os lugares, menos no Brasil. E ali nos anos 90 começa até uma coisa de artistas da MPB voltando a fazer MPB mesmo, um Skank falando de futebol. Acho que nem tinha aquela música, mas era mais colorido. Mangue Beat, Raimundos, era uma coisa assim, o Brasil querendo ser, tentando resgatar sua brasilidade. O Raimundos é muito bom, mas uma dúvida, qual banda queria estar em Berlim? Titãs? Não, todas as bandas dos anos 80 eram toda Legião, Capital. O Paralamas era mais tropical, digamos assim. Mas as bandas no geral, underground paulista, mercenárias. Foi só uma... Você pode ver Plebe Rude, as fotos eram sempre uma coisa no concreto, um cenário urbano, né? Aquela coisa industrial, né? Tinha a Blitz. Mas a Blitz já é um fruto do desbunde dos 70, então, né? Mas é um negócio mais brasileiro. Eu tô falando já do rock nacional mesmo. Que vem depois. Que vem pós-Rock in Rio. Daí só Paralamas mesmo. Aí era uma coisa mais fechada numa estética urbana. E nos anos 90 tinha isso. Então, juntou essa coisa... Brasil indo bem, Plano Real, o Brasil querendo ser ter brasilidade de novo. E 2002? 2002 ali era a transição do Fernando Henrique... Ainda era Fernando Henrique, finalzinho do governo Fernando Henrique. Só que daí já teve o apagão lá do ano anterior, que foi muito ruim para o FHC, as crises internacionais, o FHC também não queria muito fazer seu sucessor, vamos falar a verdade. O FHC não trabalhou muito para fazer o Serra sucessor, ele quis aquela vaidade dele, que eu não sei se é real, mas dizem que ele queria passar... operário, né? Tem até uma piada passar a faixa para o operário. O FHC era tão de direita que ele fez campanha mais pro menos comunista, que era o Lula. Então, era muito mais comunista que o Lula. Sim. Era muito mais comunista. Foi em 2002 que teve o Vampeta rolando, né? Então, assim... A rampa. O FHC abraçou a seleção, tudo, mas não se sabe se ele realmente queria botar o Serra lá. O FHC sabe o que é o impedimento? Sabia o que era o impedimento? Não, né? Ele era um intelectual. Enrolando Henrique Cardoso. E o candidato, né, não tinha nenhum carisma dele, que era o Serra, um cara sem carisma. Né? Então, assim, teve um uso, teve uma relação com política, mas eu acho que o FHC, aquele final já estava cansativo, eram 8 anos. Mas é curioso, porque assim, em 2002 não tinha uma expectativa também, a esquerda também não o Lula não se aproveitou daquilo ali, nada, para a campanha, né? Em 2002. Também não tinha. Em 94 também não tinha essa tentativa também da esquerda, da oposição, de colar na seleção, né? Primeiro assim, acho que casou depois de 88, casou as Copas serem na mesma época das eleições, né? Então você tem a coincidência das coisas estarem juntas. E sempre tem uma dimensão mais ou menos assim, como é que vota o eleitor brasileiro? Em geral, ele vota de acordo com a geladeira dele. Né? Ou seja, se eu diminuir a quantidade de produto que está na minha geladeira, esse governo é ruim. Se aumentou, é bom. Então, se a condição econômica, que é o que o Omar está falando, 94 a condição econômica era boa, Brasil ganha a Copa, o humor, o sentimento, o brasileiro é assim, esse governo tá bom, mesmo que seja feito por canalhas. Estou dizendo que era canalha, mas mesmo que seja corrupto, etc e tal, se a minha vida tá boa, ok. Todas as eleições têm essa dimensão. Né, em que a seleção ganhando ou perdendo, ela afeta o humor do brasileiro. E ele acaba descontando nas eleições. Então, isso acontece naturalmente falando. Agora, em 70, por que 70 é diferente de tudo? Porque em 70 houve uma instrumentalização da seleção pelo governo. Coisa que 74 até tentaram, mas não teve a mesma pegada. E foi usada mesmo. Tipo, a música, 70 milhões em ação. O presidente da época, o candidato que eles tinham, a eleição também naquela época, escalou jogador. Não podia tal coisa, tirou o Saldanha, lembra da famosa queria o da Maravilha, né? Queria tinha mais um lá, e acho que teve 1 ou 2 jogadores que foram pedidos do presidente da República. Então esse tipo de ingerência, esse tipo de uso da seleção só aconteceu em 70. Os outros governos, nenhum chegou a usar dessa maneira, né? Mas cada um soube, e acho que muito pelo trauma de 70. Acho que qualquer governo que tente usar a seleção vai ser comparado à ditadura. Mas a gente não discutiu, nas nossas pré-conversas, não falamos da Copa que prejudicou a eleição, na minha opinião, que é a de 14. O 7-1
Foi traumático. Foi traumático e meio que Dilma 7-1, mesmo a Dilma tendo que se elegeu daquela maneira muito apertada, foi ali que o Brasil dividiu, no ano anterior, 2013, teve as manifestações que também eram por causa dos absurdos que estavam acontecendo nas obras da Copa, né? As manifestações de 2013 juntaram, começou pela passagem, teve milhares de causas difusas, né? Uma delas era, olha, poxa, as cidades estão correndo para construir as coisas da Copa, tá tudo mal enjambrado, é quase cenográfico, só para onde as seleções passarem, os turistas passarem, as cidades estão ficando um lixo e só, né? Então, ali a Dilma ganha a eleição em 2014, mas vira um meme do 7-1. Olha, depois do 7-1, tudo deu errado para o Brasil. Mesmo a Dilma, a Dilma tendo ganho a eleição, aí tem a coisa ganhar e perder, o próprio meme da Dilma, né? Quem vai ganhar, quem vai perder. Todo mundo vai perder. Ela perdeu, ganhou a eleição, mas perdeu, porque ninguém acreditou naquilo ali, né? Só ganhou porque realmente o outro candidato era fraco e tinha a máquina por trás. Então, assim, o 7-1 ficou muito, pelo menos memeticamente, assim, no sentido da internet, ficou muito colado com o governo do PT, né? Então, a gente... Acho que porque a Copa foi no Brasil, né? Porque foi no Brasil e por causa do 7-1, que é considerado, né? Tem gente que considera a pior derrota da história dos esportes. Eu acho que, inclusive... no sentido de um time, uma seleção, equipe de seleção, ou de não só de futebol, de outros esportes, é a pior derrota da história dos esportes de todos os tempos. Inclusive, eu queria dar um recado aqui para a produtora O2 para fazer uma série, né? Brasil 14, né? O fiasco, sei lá, a tragédia do Hexa, sei lá, alguma coisa assim. Com esses mesmos atores, inclusive. Isso ficou tão vinculado, né? Me lembro que em 2016... Bruno Mazeu no papel de... Felipão, né? No papel de... Jorge Messias. O Jorge Messias. Tem que ser o que leva o caderninho lá pro Lula assinar depois. Não, eu falo da seleção lá. Era o Felipão o técnico. De 14. Isso, então. O Bruno Mazeu no papel de Felipão. Não dá. O Adnet pode continuar, né? No papel do Galvão. Ou do Filipão, porque ele tá bem cheio. Tá meio cheio. Bom, antes da gente ir para a segunda parte aqui do nosso programa, vamos lá, vamos falar sobre 2026. Vocês acham que a população comprou a ideia, a direita, aí, de que o futebol aliena, de que é uma distração conveniente, cortina de fumaça, pão e circo, ópio do povo, essa coisa toda? Essa conversa, toda a Copa vem isso, cara. Toda a Copa vem isso. Eu tenho uma preguiça tremenda dos honestaldos. Então você já está convidado para o Saideira em 2030. 2030. A gente vai vir aqui e vai falar sobre isso novamente. Mas é porque nossos hologramas conversando. Mas é sempre a mesma coisa, assim. Eu acho sinceramente que é sempre um período bom para você fazer um diagnóstico da sua alma brasileira, mesmo, né? Mesmo que você não goste de futebol, mesmo que você não seja, sempre que chega essa época da Copa, é um negócio de comunidade, é um negócio que congrega. Ninguém assiste jogo da Copa sozinho. É verdade. Ninguém assiste. É desculpa para se reunir, é desculpa para torcer, mesmo não entendendo nada, mesmo não dando bola no dia seguinte se ganhou ou se não perdeu, mas é um momento de união. É um momento em que a gente meio que torce pela mesma coisa. Hoje em dia... Só sobrou isso, cara. Quando o Boni estava se afastando da Globo, ele falou assim, olha, a TV aberta só vai servir mais para frente para transmissão ao vivo. E olha lá. E já não é nem isso. E já nem isso, porque agora a internet, né? Muita Cazé coisa, tá Cazé TV, GE, a Cazé vai ter a única que vai passar todos os jogos. Né? Se você quiser ver todos os jogos, tem que ser na Cazé TV. Então, assim, é isso, ainda é um dos poucos momentos, cada um já não tem mais simultaneidade, a gente já não consome conteúdos e as coisas ao mesmo tempo. Mais um meio de campo. A mídia, meio, né? Todo mundo viu, saiu no Fantástico, a novela. Não tem mais. Você tem um cada monte um de vê bolhas. No seu horário, cada vez no seu horário. É uma das únicas coisas que... É Copa do Mundo. Agora, com relação ao ópio do povo, fazer uma provocação. A política também entrou no ópio do povo. Sim, total. Eu acho total. Quando a política vira hobby, que nem vira hoje em dia, né? Hobby é tudo que está aqui no meu celular. Ópio do povo hoje em dia é tudo que está aqui no meu celular, né? Então, assim, a política também virou um ópio do povo. Para quem usa a política, vê a política como hobby. Política não devia ser o hobby do dia a dia, a pessoa acordar e dormir só falando de política, né? Sim. É uma dimensão da vida, né? Aquela dimensão política que importa mesmo, né? Ela acaba não sendo tratada.
O ópio é a disputa eleitoral, é a Polarização. a guerra ideológica, cultural, seja lá o que for. Isso é o ópio. Essa é a dimensão que sufoca até a dimensão política que realmente importa. Nós vamos discutir, por exemplo, escala 6x1. Pô, isso é muito sério. Isso tem que ser tratado. Mas como é que é tratado? Como se fosse um jogo de futebol. Nas redes sociais. Isso é o ópio. Por isso que o futebol hoje em dia, ele não é o ópio do povo. Ele é uma espécie de remédio hoje em dia. Para te tirar um pouco do ópio ruim e tomar um negocinho menos pior. Porque o jogo virou completamente. O futebol hoje em dia, ele se torna uma questão de saúde pública mental. Mas o futebol também está politizado, né? Daí politiza-se o time, Então, jogador, tem jogador que lacra, aquela coisa toda. Tem, mas é por isso mesmo que a dimensão da unidade nacional, ela precisa ser resgatada. Sim. Eu digo assim, ó, eu estava assistindo a convocação, eu estava trabalhando e deixei no fundo um desses canais de YouTube aí que ficou o dia inteiro na frente lá do Museu da Manhã, Futuro, sei lá como é que é o nome, no Rio de Janeiro, com os populares. Escorredor de prato. Isso, escorredor de prato mesmo. Com os populares. E, cara, eu fiquei o dia inteiro escutando aquelas pessoas e eu fui, pô, elas foram me animando. Sabe? Elas foram assim, pô, não, porque tem que ir o Neymar, porque tem não sei o quê, porque não sei o quê, tem que levar o Pedro, tem que levar o outro do Botafogo, do Vasco, aquela coisa meio carioca, mas que também é muito brasileira. Eles animando. Quando foi chegando perto, começou as entrevistas no tapete vermelho, das autoridades, os convidados e tudo mais. E aquilo era um entojo. Aquelas pessoas não estavam nem aí, não estavam nem um pouco interessadas na coisa da seleção. O contraste era muito grande. Quando veio a convocação e na hora que o Ancelotti dá o nome do Neymar, é a hora que até lá dentro o griteiro. E lá fora também, seja contra ou a favor. Eu falei assim, pô, é isso aí. Até o Pugliese. Até isso aí. Mas sabe, assim, eu quero saber de vocês se vocês acham que essa Copa de 2026 tá unindo. Você tá falando isso? Assim, eu até fiquei felizinho que eu passei aqui na praça e a praça, os camelôs ali estão vendendo camisetas da seleção e tal, tá tudo verde, amarelo. Até fiquei animadinho com isso, mas ninguém mais pinta a calçada, né? Coloca bandeirinha na sacada, no carro. Não tem, cara. Os carros não tem bandeira. E eu lembro lá, Copas passadas aí, antes de 2014. Eu acho que 2014 realmente foi... Dá uma traumatizada. Talvez uma hora a gente vai povo. ter que parar e pensar, né, no tamanho desse trauma. Acho que eu não tenho muita dimensão disso. Mas você tá vendo bandeirinhas por aí? Em 2022... Você tem bandeirinhas na sua janela? Não, nunca fui de colocar. Então você não pode opinar, não tem lugar de fala. Não, em 2022 eu estava na estreia do Brasil na Copa, eu estava em Salvador. Estava lá viajando a trabalho, num hotel ali próximo do Pelourinho. Estava no Olodum. E tinha o Olodum lá, mas a quantidade de ruas pintadas com bandeirinhas, com a coisa assim, o povo inteiro com camisa verde e amarela na capital do PT, né? Capital vermelha, né? Era um negócio impressionante. Por curiosidade, naquela época, eu fui pesquisar. Em Curitiba não tinha nada. Curitiba, então... É isso que eu ia falar. Curitiba não é referencial. É que eu acho Vai que pro aqui interior. A galera é mais... Mas eu já vi aqui. Mais fria. Cara, você quer, assista, sei lá, essa Cacete TV, qualquer um que eles têm lá, que eles têm que encher linguiça. Tem sempre um repórter no interior do Ceará, no interior do Paraná e tudo mais. Aonde que eles estão? Em ruas preparadas, às vezes a vizinhança que se reúne e tal. Isso existe, cara. Isso existe. É o Brasil normal, que eu chamo de Brasil normal. Que Brasil normal ainda faz isso. Faz isso. Que bom. Você tem, se você passar... Eu passei ontem, fui buscar meu computador que estava para consertar lá na Vila Fani, aí tive que ir para um outro lugar passando por baixo, que eu não costumo andar, porque não é onde eu moro e tudo mais. Passei por várias esquinas, com o pessoal com varalzinho, com coisa da seleção vendendo. Nos bairros mais simples, né, mais pobres assim, eu via muro, tinha bandeirinha, tinha as bandeirolas, né? Fui no aniversário do nosso amigo sábado, por exemplo, num bar, que era uma cervejaria meio famosa assim, tinha um baita de um telão, todas as bandeirinhas verde e amarela, e o bar cheio com todo mundo virado vendo o jogo amistoso contra o Egito. E tem aquela coisa beleza, também, dá 2 jogos, vai bem, É verdade. troço engrena. Pega, cara. Pega. É verdade. Então, vou sair daqui, vou comprar bandeirinhas e vou instalar. Uma vuvuzela, uma boa vuvuzela. Vamos lá pro nosso merchan Seja agora. curioso e vá atrás do... Eu esqueci de trazer meu apito para começar esse merchan. Vamos lá. Apito o árbitro. Eu vou dar uma de Adnet aqui agora, eu não tenho o menor talento para isso, mas... Apito o árbitro. Fim de primeiro tempo, enquanto os jogadores descem para o vestiário. Eu aproveito para pedir para você, assine a Gazeta do Povo. Clique nos links que você encontra na descrição, no chat ou nos comentários deste vídeo. Use o QR Code na tela ou então vá diretamente ao site www.gazetadopovo.com.br/oferta.
É, amigo, o jogo tá dramático. A gente aqui da Gazeta do Povo precisa muito do seu apoio, da sua assinatura, do seu incentivo pra gente virar essa partida, contratar reforços, partir pro ataque e, se Deus quiser, ser campeão ainda em 2026. Pode isso, Arnaldo? Pode, Galvão? Pode. Só não pode contratar reforços no intervalo. Mas a regra é clara. Além de assinar a Gazeta do Povo, você que gosta do nosso trabalho pode nos ajudar entrando para o clube de membros aqui do canal. Lembrando que os membros do clube têm vantagens exclusivas, além de nos ajudar a continuar fazendo um jornalismo baseado em convicções. Paulo, Diga lá, Omar. assinou. É isso aí. Faça como mais de 150 mil brasileiros e assine a Gazeta do Povo. O Brasil era melhor ou pior, eu quero saber agora, quando o país parava para ver a Copa do Mundo. Papo bem nostálgico. Deixa o Chico se recuperar. Perdoe, aqui. mas esse Paulo... Cara, nosso nível de interpretação aqui tá melhor do que a série Brasil 70. Tá melhor. Minha primeira incursão na dramaturgia. Foi muito bom, Tô cara. orgulhoso aqui. Já tem o registro de ator. Meu DRT. DRT. Meu DST. Já tirei meu DST. Cara, ele fez aquele Paulo, tipo de estagiário. Né? Paulo, Eu ia fazer deu o microfone assim, Paulo. Ai, meu Deus do céu. Mano, vamos lá. O que eu perguntei? O que eu perguntei? Eu nem lembro o que eu perguntei. Eu me perdi aqui. O Brasil era melhor ou pior quando o país parava? Eu acho que a gente já respondeu isso. Né? Não, ele é melhor quando para. Eu espero que pare também. É mais divertido, Bem mais. une as pessoas, você reencontra com amigos antigos. Agora fazer o momento poliana aqui, né? Isso. Mas você reencontra amigos antigos, porque você for um negócio, ninguém assiste o jogo sozinho. Não assiste. Você passa até o triste ano assistir novo jogo. sozinho. Você Mas vai pro bar ver com alguém, cara, mas você não fica em casa. você vai pro boteco. Mesmo a final da Champions ali, ó, dá um exemplo. Eu tinha que levar minha filha no ensaio do balé, porque ela tinha uma competição. Eu tive que ficar 2 horas sem fazer nada. Falei, não vou voltar para casa. Sentei ali no bar da Marisa, ali na Carlos Ditt. Sentei ali, tinha um pessoal vendo a final da Champions, meio que um clima já pré-copa. Tava sol, apesar do frio aqui de Curitiba, tava sol. Sentei ali, tomei uma cerveja, tiozão já começou a puxar papo comigo, o pessoal, você... queira ou não, já entra na conversa. Então, assim, tem esse clima, bem ou mal, é bom. Por que isso vai ser ruim? Não tem. Assim, muito amargura. Você, não vou ser manipulado, não vou. Eu acho Mas assim, a gente vai esquecer do escândalo do Banco Master durante 2 meses. Tomara que esqueça. Olha, esquecer. Mas se tem uma coisa que ocupa a esquerda, e eu não vou perdoá-la jamais, cara, foi o fato de justamente ter dado o mole de deixar a camisa da seleção brasileira ser absorvida pela direita. Mas o Lula falou disso esses tempos aí, Mas, essa semana. Ele falou isso que dele. a esquerda tem que recuperar. Não tem que recuperar porra nenhuma. Ressignificar o verde e amarelo. Isso, exatamente. Não tem que significar nada. Vocês Ele ressignifica. ressignifica. A esquerda deixou de ser brasileira. A esquerda deixou de amar esse país. É verdade. Esse é o problema maior da esquerda. A camisa da seleção brasileira, por que ela foi pegada pela direita? Por que o nacionalismo foi para a direita? Porque a esquerda abandonou isso daí. Antigamente, esquerda e direita defendiam o Brasil, cada um com a sua visão de mundo. A esquerda abandonou. Uma coisa que me marcou muito nesse terceiro mandato da Dilma, que está com o Lula no comando, o primeiro dia da posse dele, eu assisti o Jornal Nacional para ver isso. Como é que estavam as luzes do Palácio do Planalto, ali da Praça dos Três Poderes? Verde e amarelo? Não, eles botaram vermelho. Vermelho, lógico. Então, entendeu? O brasileiro não eles gosta desse negócio de vermelho. Não gosta desse negócio, cara. Não gosta disso. Então, quer dizer, é até uma pachorra dele que é assim, não, precisamos recuperar o verde e amarelo. Agora, meu querido, agora nem é morta. Né? Tudo agora ele deixou pro final. Agora segurança? Agora quer fazer segurança? Vermelho, que se não me engano, é a cor da camiseta do Marrocos, né? É verdade, e aí a cor eu do Marrocos. falo isso também para perguntar. E a camisa da Nike, a segunda era para ser vermelha. Era para ser vermelha. Olha o tamanho do que estava se montando para se tentar criar. É o que eu falo do se colar, colou. É a era do se colar, colou. A turma tenta impor o negócio. Se ninguém falar nada, atropela. Em vermelho ia ser isso. Se ninguém falasse nada,
ia estar o pessoal de vermelho aí. Já é uma barbaridade ter o Michael Jordan no Não, Pelé. é isso, cara. Isso já é um eu troço falei que, no dia. Tá vendo? É preciso ser brasileiro, cara. Vamos O voltar Saideira, do no Michael momento, Jordan. a gente está discutindo moda, gente. Moda. Não, símbolos importam, pô. Não, eu Tem sei que os Pelé símbolos importam. pulando. E eu até me surpreendi, porque a semana passada eu escrevi sobre o hino, né? Por que o hino importa e tal. E eu tava vendo ali nos comentários todo mundo reclamando, xingando o hino. Pessoal, meus leitores acho que são de direita, dizendo que é uma letra muito complexa, muito difícil, não sei o quê. E Mas é enfim, mesmo. E é uma hora a mesmo. gente conversa. Mas é mesmo. Ah, O hino um brasileiro pouquinho é de difícil. esforço. Mas Então nós vamos traduzir, voltamos vamos ao traduzir o hino pro idioma, ou pro brasileiro falado na série Brasil Não, 70, a saga eu do entendo, Tri. mas é aquilo que a gente estava falando no começo. Tudo tem que ser simplificado, de certo modo infantilizado, entendeu? Sim, E aí qualquer esforço mínimo já é mal visto. pois é. E o hino brasileiro exige um esforço. Haja visto os cantores que tem Exatamente. nos legados memes históricos dos últimos anos. O que eu quero saber de vocês, agora, papo mesa redonda mesmo, prognóstico, palavra nova, para a Copa de 2026. Olha, Vamos lá, você tem um vasto conhecimento futebolístico, nosso querido Omar Godoy é um fluminense, né? Sou fluminense, Torcedor. Eu não tricolor. sabia disso, cara. Você não sabia que era tricolor? Sou do verdadeiro tricolor. Há outros tricolores, né? Há outros times considerados tricolores. Fluminense. Não, eu gosto bastante de história das Copas, tudo tal, mas confesso que o futebol atual eu não estou acompanhando muito, porque é muita coisa, né? Sim. Não, e E daí é uma tem- seleção desconhecida. E é uma quase todo seleção mundo do cara fala. que joga ali, mistura de futebol árabe com os caras da Premier League. Eu não assisto tanto essas coisas também mais. não. Assim. Eu gostava mais do futebol quando tinha menos coisa, dava para acompanhar. Hoje muita coisa, né? Como tudo hoje em dia Sim. está muito pulverizado, fragmentado, né? Sim. Agora, o que eu vejo é que, assim, o Ancelotti também não é, apesar dele já estar numa idade e tal, ele não é um Tite, não é um desses caras mais fracos, ele, pelo jeito, é um cara experiente, parece que sabe o que está fazendo, mas, pelo que eu tenho lido, tem outras, né? A França é um fenômeno, a Espanha não perde, sei lá, 30 jogos. A França uma acabou de coisa perder assim. para a Costa do Perdeu para a Marfim? Costa do Marfim. Mas amistoso, né? É, pra amistoso. enganar. Joga os reservas, né? Então, assim, o próprio Egito que o Brasil ganhou lá não é fraco. Como Não. diz o outro, não tem mais bobo no futebol. O Egito é uma seleção forte, Marrocos. Então, assim, Cara, o Egito é uma a seleção forte. Não, por causa do forte, Salah. não, forte no sentido de que as que seleções internacionalizou daquele tudo, né? continente Eu não eram sei, tão é fortes verdade. até pouco tempo, né? Aham. Você tinha ali um Camarões que às vezes despontava. Hoje essas seleções não são tão fracas, né? Mas vai ter muita seleção jogando, né? Tem um monte de seleção. Você acha que o Brasil é uma Bolívia de grife, como dizem por aí? Olha, então assim, a minha Que ofensivo isso. Ué, cara, eu vi falarem isso. Eu também não tô acompanhando tanto. então, por isso que eu penso trouxe isso, vocês aqui para Jamais, falar. Mas então, jamais eu acho, teremos, eu acho que jamais daí teremos. tem uma coisa aí que a gente podia falar também, assim, que a seleção, talvez haja um desinteresse, não pela seleção, porque o pessoal vai e tá fazendo bandeirinha, tá pintando rua e tal, mas por essa seleção cada vez mais composta por figuras que a gente não conhece muito bem. Porque o esporte em si, futebol, é um fenômeno. Passa em todos os canais, passa na internet. Na década de 70, todos jogavam no Brasil, né? Todos em times populares e tal. O futebol mudou muito. Né? E os jogadores também tinham mais personalidade, parece, né? Era uma coisa- os não era jogadores tão- hoje são muito corporativos, né? eles são uma marca, né? Cada um é a sua marca, né? Então, assim, por isso que eu acho que, sei lá, tem uma turma que não gosta do Neymar, mas eu acho que o Neymar tinha que entrar, porque tem esse aspecto de... Tem que ter pessoas que, hoje em dia, não precisa ser memético, não precisa ser carismático para conseguir as coisas, então vamos apostar nessa também um pouco. O menino lá, Endrick, não foi legal ele entrar? Diz que ele é quizumbeiro, que o pessoal não queria ele na O que seleção. é quizumbeiro? Quizumbeiro que quer fazer confusão, ele é Ah, antipático. Ele... Não é bom ter um daquele ali? Ele comemorou lá o gol no amistoso com uma felicidade ali que você não via direito. Aquela Ele tem coisa 19 anos. Briga de galo, né? Que o cara que vai querer apostar, ele pergunta pro cara quem que é o bom e o ruim. Aí o cara fala assim, mas pô, o bom Esse é o perdeu? ruim. Eu falo assim, então quem é o outro? Não, se eu pedisse qual é o marvado... Então, assim, é bom, por isso que é bom ter Neymar, ter essas coisas, né? Eu acho que o que falta é... Por que a seleção lá de 2002 talvez foi a última, assim, que deu uma alegria? Tudo bem, ganhou, foi diferente. Mas tinha o Pagode, tinha o Ronaldinho, tinha os caras, sabe? Então, foi ficando muito comportadinho, né? Aqueles jogadores inteiros tatuados,
né, com aqueles cabelinhos meio iguais, que jogam como se, né, cresceram jogando FIFA, né, no PlayStation, sei lá o quê. Então, assim, tomara que esses caras super técnicos, mas eles entram em clubes num esquema que tem 1000 substituições, então eles entram para fazer coisas bem específicas. Seleção já é um estilo diferente. Nessa hora, talvez tenha que ter mais garra, mais união. Nesse ponto, talvez uma Espanha, Argentina, França estejam mais à frente do Brasil. O Brasil são esses... Tá muito bonzinho. O Brasil precisa... Eu sei que é um clichê, né? Mas tem que ter mesmo, tem que ser meio malaco. O Brasil tem que ter meio uma... E nessa série dos 70 também, lá, eu acho que também faltou isso. Mostrar um pouco isso. O Gerson era muito malaco. O Rivelino era um cara muito malaco. Clodoaldo batia bastante. Clodoaldo. E ver todos e os caras politizados, e os caras falando sério. Eu acho que falta isso também, sabe? Malemolência. Eu acho que o Neymar cunhou a frase que vai ser emblema dessas gerações novas de jogadores durante muito tempo, que é o saudade do que a gente não viveu. porque ele essa frase representa esses jogadores todos. O Rafinha, por exemplo, no último jogo contra a Argentina, nós tomamos um cacete lá ele falou, não, vamos entrar pra bater, vamos entrar pra brigar, porque se você não dá na bola, não sei o quê. Perdeu na bola e os caras ainda deram pescoção nele, ele não reagiu em momento algum. Sim, sim. Daí eu falei assim, então isso é complicado, né? Agora você pergunta... Mas isso é um incentivo à violência, Chico. Que absurdo! É o que vamos dizer. Mas não pode nem mais xingar na Mas arquibancada mais. O incentivo à malandragem... Não pode xingar mais na arquibancada. O incentivo à malandragem que você fez... Eu lembrei aqui do cara que lá apareceu nas redes sociais perguntando ou dizendo que driblar era pecado. Sim, tá cheio dessa gente aí. Então. Tá cheio, mas é rede social. Mas então que não dura 2 minutos esse Brasil na técnico calçada. e frio se impõe e ganhe. Daí assim, então vamos fazer assim. Então, para calar a boca de quem pede a malandragem, que isso está superado, se a malandragem está superada, talvez esteja mesmo. Talvez seja a hora de ter um Brasil mais técnico, sem jogador meme, e que vai lá e ganha jogando um super futebol. Torcedor do Fluminense. Espanhol. Não, imagina, o Fluminense só ganha as coisas no drama. Só tô provocando. Mas talvez seja, então assim, quando que esse futebol super limpo, técnico, brasileiro se impôs e ganhou? Então talvez seja uma... A gente ganhou quando tinha malaco, quando tinha artista a nossa em campo. história quando tinha essa. aquele cabelo ridículo do Ronaldo. Pagode no avião. Jogador com apelido. Cadê os apelidos? Tem um jogador, você que conhece tudo da Seleção Brasileira de 2026, Chico. Cara, eu já acho assim... Você não gosta de apelido? A gente tem um goleiro chamado Alisson. É muito complicado. É com Y? 2 L's. E 2 S's, eu acho, se não me engano. Cara, é muito triste, cara. E ele usa cabelinho, todo meio modelo, é um troço assim. E de fato, cara, não tem apelido. Quem que tem de apelido? Não, tinha que ter, né? Voltar a ter apelido. Mas você não respondeu. Eu quero que você crave. O Brasil ganha o Hexa ou não? Se não, quando que ele cai? Vamos fazer um bolão, né? Claro. Eu acho que não ganha, mas eu não tô inteirado, assim. Eu não tô inteirado. Eu vejo essas seleções como... Eu vejo Espanha, Argentina, França. A Inglaterra é sempre promessa, então não vale. É curioso. A Inglaterra tá bem, Holanda. Isso é curioso porque eu tava assistindo o documentário sobre a Copa de... a seleção de 94. Tem um de 2002 também que eu não vi ainda, mas quero ver. E eu fui transportado, eu lembrei que tinha algo no ar, até pela tragédia lá do Senna, tinha uma motivação, 24 anos que o Brasil não ganhava, 90 também a gente perdeu lá naquele gol do Canidia e tal, não sei, tinha alguma coisa no ar, assim, 2002 ficou para mim mais claro, porque em 98 teve aquele negócio lá do Ronaldo, tinha uma coisa no... Sempre 2002, tem um drama, né? O próprio Dunga, que o Brasil já tinha sido massacrado em 90, chamado Gerard Dunga, ele volta com toda a gana para ganhar no 94. Agora eu não sei, eu também não tô... Mas o único drama é o Neymar. Você percebe? O que você percebe no ar? A única coisa é Neymar. O Zeitgeist. No ar? No ar. Você acha que o Brasil... Você acha que tem clima de Hexa? O meu prognóstico é que o Carleto volta a fumar antes do terceiro jogo. Porque ele tá, o Ancelotti no banco, ele fica com o chicletinho. Carleto, você chama de Carleto. Nós temos que botar um brasileirar esse negócio. Cara. Apelido. Carleto. Os caras falam Ancelotti, né? Você já viu? Os caras têm que falar Ancelotti. Os repórteres, Mister, vai pro inferno, cara. Que Mister, cara? A gente reclamava quando virou professor, lembra? Estão chamando o técnico de professor, agora estão chamando de Mister. Ô, Carlão,
vai que vai ser aí, quem que vai jogar na direita ali e tal. Tinha que ser desse jeito, né? Infelizmente, tudo tá muito nerd a coisa, tudo né? muito nerd. Cara. Eu passei, Então- eu fui ao mercado, tem uma propaganda, acho que de cerveja, tem uma foto do... Porque eu nem sabia quem era. Eu falei, quem é esse cara? Daí que eu demorei um tempo pra falar. É o Ó, Té. E... mas existe- assim, ele tá com uma cara de... O que eu tô fazendo aqui? Tem isso mesmo, tem É. isso. Mas eu acho assim, nós temos fortes sinais que nós vamos ganhar o Hexa. Vamos Olha, lá, fortes sinais. fazer o sinais. corte aí, André, Fortes sinais. Momento corte aqui, A vai gente lá. faz dois Fortes cortes, um falando que vai ser uma tragédia e um falando que nós vamos ganhar. O Brasil vai Daí a gente perder do lança- Haiti de 4-0. É. Nós temos fortes sinais. Né? Nós nunca fizemos uma campanha tão ruim numa eliminatória como essa. É a pior pré-campanha da história da seleção brasileira. Chega completamente sem qualquer crédito, sem qualquer perspectiva. Isso é um forte sinal que a gente vai ganhar. A segunda coisa, né? Esse drama do craque do time, se joga, se não joga, se corta, se não corta, forte sinal. Vamos lembrar do o Romário, que é 90, 94, o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno em 2022. É uma seleção que não vai ter lateral direito de ofício, né? Quer dizer, nunca, em nenhum momento da história o futebol brasileiro não conseguiu produzir um jogador por uma posição que seja capaz de jogar na seleção. Vão ter que improvisar ali um ou outro que, mesmo que tenha jogado no passado, vai ter. É forte sinal, não tem elenco suficiente para nada disso. Você tem um outro forte sinal que ninguém dá muito crédito, né? Ninguém está achando que a seleção brasileira vai ganhar ou que vai muito longe. Você tem boa parte da imprensa especializada fazendo o que ela sempre fez, que é jogar contra e torcer contra. Isso também é um forte sinal de que as coisas vão funcionar. Você tem aqueles que vêm do banco e entram como se fosse jogador de antigamente. É o caso do menino Hendrick, é o caso do Ryan, é o caso do Luiz Henrique, que eles não podem ser titular. Eles não podem ser titular, eles têm que entrar no segundo tempo e eles entram como se a camisa não tivesse peso. E eles voltam sambando e indo pra cima e tudo mais e bagunçando Porque meio que não a tem geral. também pra essa geração, né? Então, Peso. você quer dizer então que no quesito Tem. folclore nós estamos bem? Não, e outra coisa, E não é só Copa do isso. Mundo de 2026 tem 17 letras. Não. O Zagallo já não está mais aqui. Não, precisamos o Zagallo mais era disso. 13. Então, tipo. pois não precisamos disso tipo de coisa. Mas principalmente, as propagandas que foram feitas antes da Copa são dignas de antigamente. Sério? A propaganda que a Brahma fez, a propaganda que acho que a Nike fez também, a da Brahma tá sensacional. Entendeu? Aquela quando joga junto, da bolinha no meio, aí aparece o Ronaldo, aparece outro jogador, aparece o Carleto no final, com o negócio assim, é daquelas que te anima. E viralizou. E viralizou a esquerda, a direita, todo mundo gostou disso. E gosto disso. São fortes sinais que o Hexa vem. Não obstante, nós vamos sofrer para um cacete, nós vamos jogar retrancado, na base do contra-ataque. Se conseguir 0-0 com o Marrocos, é bom resultado. Entendeu? Já vai ser. É bom se preparar que não vai ser show, não vai ser nada disso, vai ser igual 94. Se ganhar, vai ser no pau da goiaba, com o Neymar entrando e dando o lance decisivo. É no que eu acredito. Meu prognóstico é esse. Vem o Hexa, mas porque vai ser sofrido, vai. Ok. Bom, chegamos então àquele momento em que a gente vai dar dicas aí de filme. Hoje eu não separei aquelas coisas. Vamos falar sobre filme, livro, música. Pra quem quiser. De futebol. Aliás, existe um mito, né? Na literatura, dizem que livro sobre futebol não faz sucesso, não vende. É mesmo? Mas aí eu lembrei de um livro aqui, não sei se vocês leram, O Drible, do meu Sérgio. querido amigo Sérgio Rodrigues, Eu não que li é o livro. muito bom. Justamente é sobre... não é sobre isso, mas o ponto de partida do livro é aquele drible lá do Pelé, do goleiro do Uruguai, né? Do Uruguai. Que ele dá o drible da vaca, né? Ainda se fala isso? É o drible da vaca. E sai lá pelo outro lado, chuta e... Deve ter alguma é o ONG de não vaca gol. nesse momento. Temos que... De qual vaca? De que tipo É de o- vaca você está falando? é o- Vaca? É o não gol mais Mais. bonito da história, né? É o que, na verdade, eu me lembro aqui E tem pra aquele outro, o mencionar. gol que Pelé não fez e que vários fizeram depois, com aquele chute no meio campo também, que ele quase É faz. verdade. Da Tchecoslováquia. Mas esse lance é mais bonito mesmo. É mais bonito, plasticamente é mais bonito. E Mais bonito. muito inteligente, né? Muito Ah. rápido ali. Mas de fato, cara, se for pensar em termos de ficção com futebol, não me vem algum... Você leu alguma vez? Não, de Não, filme é- tem... A gente tá falando de livro ainda? Mas eu assim, disse que no filme geral eu lembrei do... pouco. Filme eu lembrei do Boleiros. Eu ia falar isso, Boleiros E do Hugo Heleno. Giorgetti,
O Heleno tem Mas a eu não biografia lembro do Boleiros. O Boleiros é bom? Você lembra? Então, é aquele cinema bem paulista, daqueles intelectuais paulistas do É do Walter 70, Salles, 80. É Hugo Giorgetti. Mas tem, o Walter com o Salles ca- também o- fez um de futebol. Quem? O Walter Salles fez um de futebol Eu também. acho que ele. Eu fiz um texto lá para Ideias Cultura que eu cito alguns. E aí tem um que é o Boleiros e tem um do Walter Salles. Agora não vou me Tem lembrar o Linha de Passe. Linha de Passe. É esse? É É do Linha Walter de Passe? Salles. É o Linha de Passe. Então, Linha de Passe não é uma mesa redonda? É um programa eu vou esportivo. deixar já minha dica, porque eu realmente não tenho nada que me... Eu me lembro do filme do Pelé lá, Glória, Fuga para a Glória lá, que é um filme americano. com o do Pelé, Stallone. Com o Stallone. Mas eu já vou deixar minha dica, que é... E tem aquele outro do Pelé também, que a mulher pergunta... Vai ver o filme do Pelé, Não vou né? falar o palavrão aqui, mas... Você é o Pelé? Alguma coisa assim? Eu Não, deixaria, eu sou o Jô Soares. sou o Jô Soares. Eu deixaria ali os livros de crônicas do Nelson Rodrigues, né? Pátria de Chuteiras, também tem uma edição que chama Pátria em Chuteiras, né? E, vendendo peixe do meu time, o Tricolor, o Profeta Tricolor, que são as crônicas só sobre o Fluminense do... Mas por que alguém vai ler isso? Que é o Nelson Rodrigues, né, gente? Alta literatura. Isso, aliás, esse é um comentário que eu esqueci de fazer aqui, porque o Chico fez esse prognóstico todo otimista e tal, mas, gente, o Chico é atleticano. Tem que colocar linguinha assim, atlético, entendeu? Ele não entende nada de futebol, então... Meu time teve jogador campeão do mundo, né? Jogando, dando passe. Hoje jogava bem, e jogou bem, né? Jogou muito bem. Mas diga aí, E tem um agora também que veio daqui. Mas eu acho que literatura, me lembrei da... Como é que é o nome daquele autor que escreveu Transpotting? Sim, Nick Febre Horney. de Bola. Nick Horney. Febre de Bola. Do Nick Hornby. Febre de Bola do Nick Hornby é um livro bem legal. Aham. É bem legal, mas assim, literatura de ficção eu realmente não me lembro que tem alguns. A parte de crônica é muito boa. O Nelson Rodrigues, aliás, a Pátria Solteiro eu acho que deveria ser a leitura obrigatória para todo mundo na época de Copa. Mas tem o Carlos Drummond de Andrade, tem um livro só sobre crônicas dele. Você tem os livros do João Saldanha, que são bons, que são legais de você, Então, de você preços escutar. proibitivos dos sebos da vida. Assim, não dá para comprar. As crônicas do Armando Nogueira também são Tostão legais. escreve bem, né? Tostão escreve bem. Não sei se ele tem livro. Deve ter. Eu acho Agora, que deve ter agora me deu um troço ruim aqui. Quer coisa mais vexatória do que crônica na TV de futebol, né? E tinha. E tinha bastante, né? O Armando escrevia, mas normalmente não era ele que lia, né? Então tinha sempre uma coisa meio Bial. Nossa, pra mim, uma das coisas mais constrangedoras era essa. A crônica da rodada. A crônica né? da rodada. Deixa eu apagar aqui. Eu ia encerrar o Saideira com uma crônica. E tem também uma coisa que no YouTube você encontra, porque o João Saldanha foi comentarista de televisão em várias Copas. E tem ele comentando a perda dos pênaltis do Brasil em 86. Quando o Sócrates vai bater, vocês vão se lembrar que o Sócrates ele faz uma graça. Né? Ele dá uns passinhos curtos, e ele tenta dar uma paradinha e bate no meio do gol. Mas o grande defende. Massacrado por 86 foi o Zico mesmo. Né? Mas com toda razão. O Zico é muito zicado. O Zico é uma asa negra na seleção brasileira. Tanto é que, veja, contra o Egito nós quase não ganhamos, porque o jogador do Egito se chamava Zico. Em homenagem ao nosso Zico. Fez o gol contra nós. Eu não sabia. Tem jogadores que nasceram assim. O Zico é um dos maiores de todos os tempos, mas tem azar. Sim. E isso importa em seleção brasileira. Isso faz sentido. O Zagallo baixou aqui agora. Mas é verdade, mas isso é verdade. Eu concordo plenamente com o Zagallo. Concordo plenamente. Mas do que eu estava falando? Do livro, da crônica. Do João Saldanha. Então você consegue escutar, e se você escuta o Nelson Rodrigues ou o João Saldanha, e você vai ler, ajuda você a ler, porque você escuta com a voz deles. E o João Saldanha está muito engraçado comentando só. Isso não é possível. Isso aí tem que tomar uma providência. Esse rapaz não pode continuar sendo jogador de futebol. Não, e é muito difícil bom, escrever crônica de futebol, porque assim, você tem que ser muito apaixonado ou pelo time ou pelo esporte, mas assim, de um jeito que, o meu amor pelo Coxa não vai... A sacada é você colocar a coisa em termos épicos, trágicos, heróicos. Você tem que botar nesse diapasão ali. Senão não faz o menor sentido. Eu lembrei aqui da biografia, né? Que é a biografia do Garrincha, que muito boa. Assim, literariamente sim, Ricasso, muito boa. E uma história, aliás, é uma história trágica que podia ser contada. Eu sei que tem no cinema, né? Tem uma versão que me disseram que é imperdível. Pra quem gosta de trash nacional, Camila Pitanga? Thaís Araújo. Thaís Araújo com durex aqui, pra fingir que é a Elza Soares.
e o André? André Gonçalves, que é outro quizumbeiro, para usar essa palavra, que eu acho que por ser um bad boy da atuação ali da Globo, foi chamado para ser o Garrincha. Mas, Paulo, esse é o filme nacional ruim que você não assistiu. Mas será que tá no Tela Brasil do Lula? Tem que estar, né? Por favor, Lula, coloque esse filme aí no Tela Brasil para eu assistir. Eu quero ver, eu quero ver. Piratão. Ele fala, eu esqueço isso. Você que gosta dessas coisas Então vamos falar de filme aí, lembra? Outros filmes? Não lembra nenhum? Não, esses dois que e você tem uns que fazem associação para Frente Brasil. Tá cheio de mas documentário, tem um né? filme. Messi, Cristiano Ronaldo, Beckham, qualquer jogadorzinho da Premier League Você tem o clássico brasileiro que é Isso é Pelé, né? Isso é um dos maiores... 74. Pô, tem o canal... Eu citei esse. Cara, por que a gente tá falando daquela ambição artística dessa série aí? A gente tem uma referência... Canal 100, danada é o Canal 100. Por que não tem nada do Canal 100 Não, mas tem um longa, né? Não tem, mas tem um longa... Tô falando nessa série, não tem realmente, não tem nenhuma inspiração no Canal 100, às vezes acho que alguém, um roteirista lá, não pegou o Canal 100, né? Tinha que ter pego. E eu cheguei, não sei vocês, eu sou um pouquinho mais velho, mas eu cheguei a ver Canal 100 no cinema. É? No final. Eu cheguei duas coisas que eu ainda peguei em cinema. A tela do regime militar da censura, que era aquela que liberado pela censura, e Canal 100. Eu peguei esse Canal 100 também. Eu lembro de assistir. E eu acho que o Canal 100 também foi inventado para dar as notícias de uma maneira favorável ao governo. Se eu não estou enganado. Aqui eu estou mesa de bar, não vou conferir no Google. Né? Não, mas criou uma linguagem, isso que o Paulo está falando. Criou mesmo de falar. Mas tem um filme que não é sobre futebol, mas que talvez traga a essência do que é o futebol, que é O Segredo dos Seus Olhos, o filme argentino. Ele tem uma cena de plano sequência, se for de Tieta, que acho que dura uns 5 minutos, que é justamente que termina... Plano Tieta, vamos chamar de... Falando de Tieta. Você que trouxe isso, Amaro. Ah, meu Deus. Que é uma sequência que termina no campo do Racing, lá, e com uma frase antológica, que fala, o homem troca de tudo menos de paixão. Aonde você vê ali, que é fundamental isso para a história, sem dar spoiler, mas assim, é assim que se chega, é na paixão que o cara não consegue não ir. E eu acho que essa é a essência do futebol, essa capacidade, assim, tá muito bem retratado num filme que não tem nada a ver com ele, que é talvez o único fictício que tenha isso. Quando você vai para os documentários, esse do Isso é Pelé, a cena inaugural do Isso é Pelé é ele correndo na Praia de Santos treinando, antecipando o Rock 3, que é de 81, 82, ao som de Pink Floyd. Tem um negócio ambicioso ali, e foi feito por cineastas, né? Dura 1 hora mais ou menos, e está disponível acho que na Globoplay para quem quiser assistir. Mas desses documentários, tem um do Maradona, cara, que entrou agora na Netflix, que é do diretor Asif, porque tem vários do Maradona, mas é do Asif feito com fitas... Asif? Asif é o nome do diretor, assim. Cara, isso é uma obra-prima. É uma obra-prima esse do Maradona, assim. Tem momentos assim que você vê, ele pega a dimensão, isso que a gente estava falando de pegar coisa épica. Quando você pega uma coisa épica de tragédia, é pesado, né? E voltando aí à série Brasil 70, a gente tem boas histórias, assim, né? No futebol brasileiro. Pô, recente, caramba, Adriano Imperador é uma história que podia ser ficcionalizada, Ronaldinho Gaúcho, né? preso no Paraguai, cara. Não daria uma Aliás, chanchada, o documentário, cara? É uma série documental, né, do Ronaldinho Gaúcho. É uma chatice. Porque é muito panfletário. Eu consegui ver, propaganda. sei lá, 15 minutos daquilo. Quase todos esses de jogadores acabam sendo meio... igual de artista. Ronaldo nem... É meio que pago por ele, sabe? Egotrip. É meio egotrip. E essa coisa de ter que ser muito longo para prender o espectador. E às vezes, o próprio Brasil 70, fosse 3 episódios já estava bom. Não precisava ser poderia até ter sido... A gente teria ficado menos emburrado com isso. Tá, e rapidinho aqui, música, você lembra de alguma? Eu só lembrei daquela do Skank lá mesmo. Ah, não, tem o do Chico Buarque, né? Para Didi, para Bané, para Didi. E tem as ufanistas, né? As ufanistas. As ufanistas são legais. As ufanistas são os melhores. Como é o nome deles? Da dupla agora? Dom e Ravel. Dom e Ravel. Pra frente Brasil. Salve a seleção. Salve a seleção. Essa é a icônica. Voa Canarinho Voa, do Júnior. Pois é. Nossa, é mesmo. Verde, amarelo, azul e branco. Voa Canarinho. É mesmo. Faz muito tempo que eu não escuto isso. Cara, tem várias playlists lá que pegam assim as músicas icônicas, os sambões icônicos sobre futebol, sobre a seleção brasileira. Você vai descobrir como a MPB, o samba, fez música para a seleção. Muitas, assim. E coisa legal. Tem Jorge Ben também. Tem Jorge Ben, Simonal, que aparece na série, Simonal cantando. Tem coisa muito legal. Agora, de 40 anos para cá,
tirando acho que essa do Skank, eu não lembro de nenhum artista. Você que não tem nem funk de futebol? Não, tem funk. Deve Tem ter, muito né? funk do Flamengo, né? Não, aí não Tem, interessa. Não me interessa. Se é do Flamengo, a gente não pode nem tocar, né? Mas, enfim, me lembrei de uma coisa que era muito ruim que fizeram ali nos anos 90, não sei se era a revista Placar, que pegava os cantores para cantarem os hinos dos times. Mas era uma produção muito ruim, assim, pegava um teclado e fazia mesmo arranjo para todos os... Só que assim, o Tim Maia cantando o hino do América, tem Paulo Miklos cantando o hino do Santos, do Paulo Miklos do Chaves. E aliás, esses hinos eram do Lamartine Babo, né? Sim, os hinos, isso é uma coisa, os hinos são muito bonitos. Dos cariocas, os hinos dos cariocas são sensacionais. E o hino do América... O hino do Grêmio também não é de um... Pode ser que Lupicínio Rodrigues. Eu acho que sim. Pode ser. Não, os hinos dos times são bem bonitos, né? E o do América é um dos mais bonitos, que é do né? Lamartine. O do Fluminense, acho que era o Fausto Fawcett que cantava, que é tricolor. Então, hoje em dia você tem ali aquele Ivo Meirelles que faz umas coisas pro Flamengo, quando o Flamengo tá um pouco ganhando alguma coisa assim, mas meio que deu uma morrida também, né? Acho que até música, sambas que eram feitos para as escolas de samba também rarearam muito. Antigamente era mais fácil, né? Mangueira, sempre saía alguma... Declarações finais? Qual é o palpite pro jogo de amanhã? Vai, Brasil e Marrocos. Você falou 0x0, né? Não, se 10x0 não vou estranhar. Não, mas dá um palpite aí. Eu vou botar 2x0. Pro Brasil? Tá bom, e você? Eu vou de empate. 0x0, 1x1. Eu vou de 2x1. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Semana que vem a gente discute aqui. Faz um momento Copa do Mundo. A gente volta e a gente comenta os próprios comentários e... Faz um react de nós mesmos. Faz um react de nós mesmos, cornetando nós mesmos. A gente podia fazer um quadro fixo, que é o personagem da semana, né? Que era a coluna do Nelson Rodrigues, né? Não era só sobre futebol, mas quase sempre futebol que ele pegava o personagem da semana. E aí ele escrevia Quem é o personagem da semana? Da semana que vem a gente vai descobrir. Na Copa, você tá falando? Entendi. A gente pode ser da Copa, mas ele pode fazer personagem da semana... Faremos isso. Em geral. Faremos isso. Você já deu o seu palpite? Já deu. Tá ótimo. Fim de jogo, então. O time aqui do Saideira está classificado para mais um programa na semana que vem. Eu espero, hein, Fernandes? Chico, muito obrigado. Eu que agradeço. Omar, muito obrigado também. Muito obrigado a vocês que nos assistiram. Espero que vocês tenham gostado aqui desse papo, que é assim, para ser isso mesmo, papo de bar. E até semana que vem.